Agora é o candidato Paulo Ganimi, quem pergunta necessariamente para o candidato Cláudio Castro. Candidato Cláudio Castro, já foram pelo menos 3 delações envolvendo seu nome. Uma delas, inclusive, mais uma vez, por receber propina, com direito a vídeo com mochila nas costas, ligadas à Fundação Leão 13. Mesma fundação que fez com que o seu secretário de Educação tenha sido preso por envolvimento em corrupção na Fundação Leão 13. E o senhor fala de indústria da delação. A minha pergunta é, o senhor acredita que também Luiz Inácio Lula da Silva também é vítima de uma indústria da delação? Paulo, deixa eu te falar uma coisa. A gente está entrando na casa do cidadão hoje. O cidadão hoje, ele queria saber o que você vai fazer para corrigir os problemas dele. O cidadão queria saber como a vida dele vai melhorar. Essa questão, gente, é o 4º debate. Já tiveram entrevistas, eu respondi sobre tudo isso sempre. Você já sabe, você já ouviu essa agressividade. Eu não comento pesquisa, mas levou hoje o Marcelo Freixo a aumentar a rejeição, a diminuir. Vamos falar de Rio de Janeiro. O que a gente tem que fazer são os programas sociais. Esse sim. A gente pode falar de programa social, Paulo. Eu não sei se você gosta muito de programa social, mas o programa social é importantíssimo para aquela pessoa que mais precisa. Eu já respondi tudo isso sempre. Eu garanto, não há governo sem credibilidade que tenha feito a maior concessão da história desse Brasil e que esteja trazendo empresas para cá e que esteja trazendo emprego. Credibilidade só quem é honesto que tem. Eu não entendi, candidato, o senhor está falando que já respondeu várias vezes. Então, o espectador que está assistindo a gente em casa não tem direito a saber a resposta se ele não assistiu antes as suas respostas? É isso que o senhor está dizendo? Não tem coragem de falar para o espectador o que pensa sobre o tema? Por quê? Porque não tem coragem de dizer que o candidato à presidência da República, ex-presidente da República, foi devidamente condenado e indevidamente descondenado pelo STF, que é a minha opinião. E o eleitor quer saber isso, sim. A gente está falando de debate, de propostas, sim, mas o eleitor quer saber quem vai ser o governador do Rio de Janeiro e o que ele pensa sobre temas importantes para o Brasil. Até porque o STF impacta o Rio de Janeiro também. Ou o senhor não lembra que foi o STF, por um pedido do partido do PSB, que impediu operações dentro das comunidades no Rio de Janeiro, fazendo com que a milícia crescesse cada vez mais, também por inoperância do seu governo? Ou o senhor também não acha que o STF muitas vezes prejudica a opinião daquele que quer dar sua opinião livremente e coloca a censura em prática? O eleitor quer saber de que lado o senhor está. Isso é importante falar, deixar muito claro o posicionamento. E o senhor falou recentemente, já que quer falar sobre suas falas anteriores, que não acha que o Lula é tão perigoso assim para o Brasil, né? Discordando, inclusive, do Bolsonaro nesse ponto. Então, assim, o que é? Você acha ou não acha que o Lula é condenado ou descondenado justamente? Paulo, em primeiro lugar, que quem é do partido do presidente Bolsonaro aqui sou eu. Essa sua tática, desculpa, triste de querer entrar num voto que não acredita em nada que o Partido Novo defende, isso é muito triste aqui. O que eu falei foi que já se perdeu tempo demais falando sobre isso. Eu já falei, eu sequer sou réu em nada. Gente, eu não sou réu. Não tem uma denúncia contra mim há mais de 3 anos. Eu estou no governo há 2 anos. Não tem uma denúncia. A pessoa vai lá, ela fala o que ela quer, mas ela tem que provar, Paulo. Ela tem que provar, sim. A questão do ex-presidente Lula, ele foi condenado em várias instâncias, sim. Agora, nós aqui no Rio de Janeiro, nós respeitamos as instituições. Eu já falei várias vezes, aqui eu não falo de decisão judicial, aqui eu falo do povo do Rio de Janeiro. Sabe do que eu falo, Paulo? Eu falo de 73 mil crianças que tinham aula no núcleo de esporte, inclusive 8 mil delas deficientes, e que por causa de um erro administrativo, que foi utilizado, gente, de maneira covarde pelos adversários, essas 8 mil crianças, Paulo, não têm mais atendimento hoje. Não é só isso, não. Pessoas que os fazedores de cultura, você lembra dos programas da cultura, hoje não existem mais. Você que estava atrás de um emprego e tinha a casa do trabalhador, já não pode mais ir lá. Isso porque, infelizmente, gente,
os meus adversários, eles pegaram um erro administrativo que eu já estou corrigindo. Quem procurou o Ministério Público fui eu. Eu procurei o Ministério Público, eu propus um termo de ajustamento de conduta que é para a gente arrumar a casa. Só que eles quiseram ter ganho eleitoral e tentar criar disso uma fraude. O que eu estou falando é o seguinte, o Rio, eu vou te contar uma outra coisa. Eu sou o único governador em quase 7 anos que tive as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas por unanimidade, pelos conselheiros e pelo corpo técnico. Eu sou o governador que estou conseguindo trazer empresa para cá. Amazon, Magazine Luiza, BRF, Peugeot, Citroën e Volkswagen dobraram o investimento. A ArcelorMittal, mais 1,3 bi de investimento. O CAGED, gente, o CAGED é um dado que ele vê vaga que fechou e vaga que abriu. O nosso saldo em 2 anos é de 258 mil novas vagas de emprego. O turismo voltando. O imposto de bar e restaurante eu diminuí 25%, imposto da gasolina eu baixei, imposto das telecomunicações eu baixei, imposto do arroz e do feijão eu zerei. Isso é o que a gente está falando da sua vida que está sendo impactada. Infelizmente, o Ganime não veio aqui fazer debate, ele só está pensando na pesquisa eleitoral, que, aliás, ele está bem mal. Obrigada, candidato.